Olá, tudo bem? A entrevista que você vai ver agora é de Regina da Cruz. Ela foi dirigente da CUT e hoje é presidente do Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná. A Regina foi coordenadora da Vigília Lula Livre. Ela que tem grande experiência sindical e também como trabalhadora da área de segurança privada. A Regina esteve desde o primeiro dia da prisão injusta do ex-presidente. Ela acompanhou os militantes, ela estava dentro da Polícia Federal quando os militantes foram atacados com bombas, chamadas bombas de efeito moral, e também bombas de gás lacrimogêneo. A Regina concedeu essa entrevista em Curitiba, para a realização do documentário 580 Dias. Muito obrigado pela audiência que vocês deram ao documentário 580 Dias, e quem não viu, eu convido para que assista o documentário, que está com bastante audiência. Muito obrigado e veja a entrevista da Regina da Cruz. Regina, como foi a origem da Vigília? Como foi que vocês se organizaram para, então, criar esse movimento, que foi um movimento de resistência? Primeiro, a vigília começou 3 dias antes da oficial, Quando o Lula foi para o sindicato do ABC, nós fomos para a sede do PT, aqui, porque nós sabíamos que o presidente ia vir a Curitiba, que ia ser aqui o processo, que ele ia vir cumprir aqui, Então a gente foi, eles foram para o ABC, para os sindicatos metalúrgicos, e nós para a sede do PT. Então a gente ficou dialogando diretamente com o ABC, eu nessa área realmente de segurança, porque eu venho da área de segurança privada, para a gente ver como que ia fazer a situação aqui no Paraná para receber ele. E começou a juntar a militância à noite no PT. A Miriam estava lá, os companheiros petistas das entidades de luta aqui do estado, fomos para lá. E a gente ficava monitorando com o Moisés, com a própria segurança do Lula, quando ele viria, Aí ele ficou lá, dormiu várias noites, e nós ficamos aqui de prontidão, sabendo que ia ser uma longa jornada, A gente não sabia ainda o quanto seria, que era 580 dias, mas foi. Aí de lá fomos para a praça, fizemos um ato na praça, e no outro dia a gente combinou de estar 18 horas na praça, e que não deu, porque foi 10 horas da manhã, a segurança disse: olha, estão indo o presidente vai para Curitiba mesmo hoje, Aí a gente tinha um pessoal já monitorando a frente da Polícia Federal, e vários militantes aqui de Curitiba mesmo que começaram a se deslocar para lá. Na parte da tarde, já uma parte do Brasil inteiro estava vindo para cá, E nesse momento, à tarde, eram umas 5 horas da tarde, a polícia chamou eu e o Dr. Rosinha, para a sede do 1º Batalhão, e lá a gente ficou sabendo do interdito proibitório que tinha nas redondezas da Polícia Federal. Aí a gente sentou com o Coronel Péricles, que era o comandante da época. Ele disse: olha, ele não, como eu conheço e gosto de mapa também, ele só mostrou, ele não deu o interdito para nós. Então ele mostrou a área periférica aonde nós não podíamos se deslocar para dentro. Ele falou: vocês vão receber um interdito proibitório. Então nós ficamos das 5 às 6 da tarde, lá no 1º DP, aí nós já sabendo que ia receber um interdito. E a militância toda indo para a Polícia Federal, Todo mundo, a militância do PT, os que gostam do Lula, pessoas se deslocando do Brasil indo para lá, Então foi um momento assim, e um pouco antes também, tinha um companheiro nosso que é funcionário, da Infraero, e ele tinha acesso, ao monitoramento entre o Lula vindo de São Paulo para cá. Naquele dia eu liguei para ele de manhã e pedi para ele trocar
como era um final de semana, as pessoas trocam o período, né? Então, ele foi para lá para monitorar, né? Justamente a vinda do Lula para cá. E trocou com o companheiro e ouviu todas aquelas barbaridades e tudo que estava acontecendo naquele momento que o Lula decolou de São Paulo. E a militância foi lá para o meio, né? Foi lá para frente da Polícia Federal, né? Recebeu o Lula. O que a militância queria naquele momento era receber ele lá e dar uma força para ele, né? A gente não sabia se vinha aéreo ou se vinha com escolta, né? Daí tinha 2 portões, então todo mundo ficou ali. E a gente, naquele momento da chegada dele, foi muito difícil. Eu e o Dr. Rosinha estávamos dentro da Polícia Federal, fomos autuados lá dentro com interdito proibitório, né? Porque o MAB e o MST, como eles não têm CNPJ, não tem entidade que responda, ficou para o PT e para a CUT, né? Então, que respondiam mesmo. E a gente recebeu o interdito, uma área deles, né, dos coxinhas, e a outra área nossa da militância, né? E o Lula, quando ele decolou de lá, o Nelson ligou para mim e disse: Regina, o preconceito com o ex-presidente não veio nem com o jatinho da Polícia Federal, tá vindo com um caravan, tipo, tá vindo com um teco-teco, né? Então, isso marcou, né, de gente, até nisso, né, o preconceito, né, contra o ex-presidente. Chegou, aí encostou, aí quando o helicóptero decolou, a gente já sabia que ele ia chegar no heliponto, né? Aí ficamos aguardando, esperando eles lá. E em nenhum momento a nossa militância encostou no portão, né? Então as bombas foram realmente para a nossa militância para tirar. Quando o helicóptero baixou, né, que o Lula entrou para dentro da PF, soltaram as bombas, né? Então foi bomba para a nossa militância. Tem uma filmagem sobre isso, eu tenho, né, pedindo para eles não jogar na nossa militância, e dá para ver que ninguém tinha encostado no portão, né? E ali começou a nossa luta, né? Ficamos ali, eu e o Baggio, a gente não dormiu aquela noite, ficamos ali nos arredores onde dava para receber o interdito, e já sabendo pessoas de vários estados que iam vir, né? Para o outro dia. Então a gente ficou na praça, que hoje se chama, a gente nomeou ela como Olga Benário, né, onde que a gente podia dar o bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, à noite, teve problemas lá com pessoas contrárias indo lá, xingando, dizendo agora tá aqui, né, levando champanhe, né, para estourar lá. E, é claro, saíram com as orelhas meio queimadas de lá, porque apanharam também, né, acharam que não... Mas isso aconteceu, né? E eu acho que... E depois daquele dia, de manhã, nós assim, vamos sentando com o Baggio, com o PT, todo mundo, porque 4 organizações ali, né? Então a gente sempre fez no coletivo, que é um movimento do campo, um movimento de trabalhadores, que é a CUT, né? Um movimento dos atendidos por barragem e o PT, enquanto instituição. Então eram 4 movimentos que dialogavam para ver o que nós vamos tocar daqui para frente. Então acho que a gente sentou, disse, vamos fazer uma mística, né? Com o MST tem muito essa questão da mística. Vamos fazer uma mística aqui para ele nos ouvir. Então vamos dar o bom dia, o boa tarde e o boa noite. E juntamos o pessoal que estava ali, o pessoal, a militância, os companheiros da UJS, né, o secundarista do PCdoB e tal. Foi a Maiara, que hoje é nossa secretária da juventude do PT, que deu o primeiro bom dia, né. Vamos fazer 13 bom dia. Aí, e ele escutou, né. Então, para nós era importante. E já tinha o megafone? Tinha o megafone, porque era o que nós tinha na hora, né? Então... Isso foi no dia seguinte? Foi no primeiro dia, né? Que ele... Você nem tinha dormido esse primeiro dia? Não, eu não dormi. A gente atravessou a madrugada pensando o que ia fazer ali no local, né? Vamos colocar uma barraquinha. Aí, na madrugada, começou a chegar pessoas da comunicação,
né, de vários lugares, do PT e tal. Aí nós fizemos uma barraquinha da comunicação, foi a primeira, é uma barraquinha pequena da organização ali dos 4 movimentos, e a gente foi tocando. E eu me lembro que foi já um pouquinho depois do bom dia que a gente deu, aí, vamos fazer 14 horas o boa tarde, o boa noite. Aí daqui a pouco chegou o nosso pessoal mais ligado à PP, à CUT ali e tal, falando assim, Regina, como é que vamos almoçar, né? Olha, já tem aqui umas 200 pessoas para almoçar. E começou, né? Aí teve uns ônibus do MST que chegaram com o fogão, né? Eles têm essa experiência de cozinhar na rua, cozinhar né, no assentamento, no acampamento. Eles chegaram já um pouco mais prevenidos, nós sindicalistas que não tinha muito essa experiência. Aí eu peguei o Fabinho, me lembro até hoje, e disse assim, vamos na loja do Pedro, aqui onde que tem essas coisas de comprar panela grande e tal. Aí quando a vendedora chegou para mim e disse assim, vocês querem o quê? Eu disse assim, gente, nós não sabemos cozinhar, a gente não é que nem o MST, a gente contou onde que a gente estava. Aí ela falou assim, olha, eu vou indicar as panelas aqui para vocês que a cozinha do Bourbon compra aqui. E eu disse, então deve ser panela boa, né? Essas panelas de fazer arroz, feijão e tal. Aí compramos as primeiras panelas e continuamos fazendo na rua ainda, né? Aí já no terceiro dia que uma senhora abriu uma casa lá para que a gente instalasse a cozinha, né? E assim foi chegando gente do Brasil inteiro, né? Fora os pessoal de Curitiba, a militância, o MST, começou, todo mundo queria ver o Lula, né? Se prestar solidariedade a ele. E aí que aquela praça começou a encher, né? Banheiro químico, tivemos que colocar, porque era muita gente, né? Como é que as pessoas iam no banheiro? Tinha poucas casas que nos acolhiam, né? Então tinha muitas casas que não eram contra a gente, né? Que brigavam, que tinha diálogo direto com os bolsonaristas. Então, assim, o começo da vigília foi esse, né? Os advogados, Regina, não compre, né? O Okamoto, o próprio Wagner, que era o meu presidente nacional da CUT, dizia assim, Regina, não compre muita coisa, não estruture a vigília, porque daqui 15 dias nós vamos tirar o Lula daqui. Então eu ficava assim, né? Vamos estruturar, vamos arrumar uma casa, vamos alugar uma casa, mas 15 dias, e daí foi 15 dias, eu cobrando deles, eu disse, gente, eu acho que isso aqui, nós vamos continuar aqui mais tempo, né? E passou os 15 dias, daí que viram mesmo que, aí teve alguns sindicatos que locaram casas, né, para as pessoas ficarem, né, e o 15 dias passou 30, passou e foi indo, e foi uma resistência, porque nós tínhamos que ficar lá, né, para dar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, que era o que ele podia nos ouvir, né, e também nós tínhamos que dialogar ali com quem estava vindo, com as pessoas que estavam vindo, que a gente não conhecia, e também dialogar com os vizinhos, né, porque nós tínhamos minoria, né, a estratégia era nós ficar lá. Então, assim, chegava pessoas lá, às vezes, não, nós queremos entrar, nós vamos arrancar o Lula de lá. 1º de maio, né, que foi enorme, que chegou a ter quase 15 mil pessoas lá, que foi o primeiro ato grande, né, que a CUT chamou, as centrais chamaram para cá. Então, assim, agora nós conseguimos entrar, porque tem 4, 5 lá no final de semana, então a gente entra. Então tinha essas pessoas que chegavam na vigília, eu sou advogado, eu vou conseguir tirar ele de lá, que não era o Zanin, não era o Dr. Rocha, não eram essas pessoas, né, que eram os advogados. Então a gente teve diversas situações, assim, dentro da vigília, que a gente teve que, muitas vezes, levamos tiro, né, no acampamento lá. O acampamento ainda estava naquela época, que era um local separado da vigília, onde a gente locou para colocar as caravanas e colocar o pessoal. Então lá que foi o tiro no Jefferson, né? Então assim, a gente tinha que ficar dialogando com a polícia, no caso daí eu e o Dr. Razinha, como instituição, né? E vendo o que a gente podia fazer naquele perímetro ali,
do interdito, né? Então a gente não podia sair dali. Literalmente nós estávamos na rua, né? A rua é pública, né? Mas os vizinhos, as pessoas não queriam que nós ficássemos ali, né? E nem os bolsonaristas, né? Então eles queriam que a gente saísse dali e deixasse o Lula sozinho. E a estratégia foi essa, né? Nós tinha disciplina do MST, que ficava de dia, ficava de noite, nós tinha escala, nós tinha as cozinhas. Quando a gente conseguiu a casa, melhorou um pouco, porque não era na rua, né? Então a gente conseguia alimentar as pessoas. Depois a gente foi conseguindo uma creche que a gente começou a fazer eu estou falando muito de estrutura, né? Mas conseguiu a creche para colocar as pessoas para dormir, né? Então fazer 2 professores lá que fizeram as camas de madeira, comprou uma madeira, eles fizeram os beliches e tal, né? Tinha os cozinheiros, daí a gente começou a fazer uma estruturinha para conseguir receber as pessoas, que vinha pessoas do Brasil inteiro. O mundo inteiro foi ali, né? Então o presidente Lula recebeu chefes de Estado, pessoas que o presidente da República não recebia, né? Então ele recebia ali, a gente dava o suporte que a gente podia, né? Mas foi uma escola na área de segurança, foi uma escola, a vigília como ser humano, né? Como os trabalhadores que estavam ali do lado dele, né? Quer dizer, os trabalhadores do campo, do MST, que estavam lá, os trabalhadores do MAB, nós da CUT, junto com o PT, porque eu também sou filiado ao PT, já era na época, né? Hoje sou vice-presidente, mas assim, a gente acreditava na inocência dele, né? A gente sabia que um dia ele ia sair dali, e a gente não queria abandonar ele, né? De jeito nenhum. Então, a nossa unidade, você ter 4 entidades a nível nacional, dialogando, fazendo com que aquilo funcionasse para a gente manter viva a esperança dele lá. Foi o que depois, na saída, ele sempre escrevia para nós dizendo assim, que a força dele ficar lá dentro era nós ali dando ele sabia que a militância estava ali, né? E a gente fazia curso de comunicação, fazia formação política lá dentro, né? Até a gente conseguir, depois, com muita luta, porque daí veio o interdito para tirar tudo da rua, né? Nesse momento, né, daí eu falava com o Xixo assim, com a Zuleide, que era a nossa tesoureira do PT, mais o Flores do PT Nacional. Vamos locar aquele terreno lá na frente da polícia, né? Mas o terreno estava na área do interdito. Como é que nós ia fazer? Aí eu falei, Xixi, e agora? Como é que a gente vai lá e conversa com o dono e diz que vai fazer que a ideia era assim, vamos locar para fazer um avacar alguma coisa, né? Mas daí o dono vai ser pressionado na hora, né, que for locar e a gente entrar, vai saber. Eu disse, vamos lá, vamos falar a verdade pro dono, né? Vamos dizer, olha, nós somos da vigília, tal, a gente quer alocar aqui o terreno para isso. Eu falei, o senhor, né, o senhor vai ter muita pressão, né, porque vão querer, né, talvez vão até dobrar ou triplicar, né, o outro lado para que o senhor nos tire de lá. A gente falou a verdade para ele, não, eu vou alocar o terreno para vocês, assinem o contrato certinho, paguem direitinho. Nós fizemos daí enquanto instituição, enquanto PT, né. E quem era o dono, pode falar? É um senhor aqui de Curitiba, não lembro o nome dele agora, né? Um senhor aqui que é um investidor, né? Tinha primeiro um lavacar lá, né? Então, o nome dele eu não lembro agora. Esse terreno é aquele que fica do lado da Polícia Federal? É aquele que fica na frente, onde nós colocamos daí a tenda, fizemos banheiros lá dentro. Era o principal ali, onde vocês ficavam ali, né? Era o principal. Tinha curso. Isso. Entendeu? E tinha um número de dias que o Lula estava preso, exato. Colocava ali. A gente, no mesmo dia, quando a gente pegou o contrato e entrou para dentro do terreno, tem um vídeo que aí o policial foi para tentar tirar nós lá de dentro, o Xixo tem esse vídeo vai para o museu também. Aí eu falei assim, olha, pro policial, estava sentado, eu falei assim, olha, quem precisa sair daqui é o senhor, porque o senhor é que está ocupando um terreno locado privado, né? Então foi um dos momentos ali difíceis, daí ele saiu
e a gente começou a estruturar ali aonde que ficava o bom dia, o boa tarde, o boa noite, bem na frente da PF mesmo, né? Colocamos a tenda, fizemos 2 banheiros, ligamos os banheiros ali para a questão o hidrante lá para a questão da Sanepar. Então a gente foi se estruturando e fazendo assim, tudo no coletivo, né? Então assim, nós tínhamos nossos cozinheiros, pessoal que fazia o café da manhã, para a militância do MST tomar o café da manhã e subir, fazer o bom dia, fazer lá as coisas que precisava. Tinha equipe de limpeza, equipe que limpava o banheiro, equipe da comunicação, a equipe que cuidava da segurança. E foi essa escola, a vigília foi essa escola. E também a equipe institucional, né? O Marcola, a Nicole, o segurança próprio do Lula, né? Que ele tinha demandas lá de dentro, né? Então a gente ficava nessa correria do dia a dia e também dialogando com pessoas que resolveram morar na vigília, né? Ficar lá direto, né? Então assim, tinha pessoas que eram contra a gente, porque a gente era pelego para eles, que a gente tinha que ir lá e arrancar o presidente lá de dentro, que não estava certo isso, né? Mas eu tenho que perguntar pro presidente se ele quer sair, né? Mas tinha muito isso, né? E muita solidariedade das pessoas, né? Do pessoal que vinha visitar. Eu me lembro que tive uma senhorinha que ela era aposentada, ela saiu do Belém do Pará com a aposentadoria dela para ficar ali uma semana, que ela queria ver o Lula. Tá lá no livro o nome dela, a gente tirou foto dela e tudo, né? Então tem histórias assim de pessoas que iam lá levar 4 litros de água, atravessavam a cidade, porque nós não tinha água no começo, né? Então, muita doação, solidariedade dos sindicatos, do pessoal do PT, gente que não era do PT, que não era do partido nenhum, chegava lá e ficava olhando. Ainda perguntava a janela às vezes, mas onde ele está aqui? Ele consegue ver a gente, né? Será que é aquela janela ali? E tinha pessoas que chegavam lá que se emocionavam, né, de ver ele lá. Então, Curitiba virou um roteiro turístico. Perguntava para o Uber taxista onde que era, chegava no aeroporto ou na rodoviária, onde que era a vigília, onde que o Lula... Eles queriam saber onde que o Lula estava. Né? E chegavam lá, às vezes, assim, e ficavam olhando para a janela. Tinha uns que... Aí nós tínhamos com o Chastalo, que era o chefe da segurança, né? Tinha uns que iam direto lá para querer falar com o Lula. Lá na portaria. Aí nós tínhamos que ir lá explicar para ele, olha, tem uma equipe aqui que não é assim, o senhor ir lá querer falar com ele. A agenda, ele que os convidados lá, é uma agenda com o Marcola ali, ele recebe as pessoas que são convidados dele. Aí tinha pessoas que iam lá e, olha, eu quero tirar o Lula daqui. Então, assim, a gente passou muito frio, muita chuva, muita bomba também. Teve dias que teve muito conflito lá, né? Então, esses conflitos que teve foi ideológico mesmo, né? Eles de um lado, Lula ladrão, e nós aqui defendendo as nossas ideias, o projeto nosso da esquerda, né? Porque a gente sabia que a esperança do Brasil estava ali, né? Triste, né? É triste, mas é uma história de muita luta, né? Muita luta. Qual foi o dia que acertaram um tiro no Jefferson? Você estava lá? Foi de madrugada. Eu fiquei até 23 horas e tinha dias muito tristes na vigília, né? Então, 23 horas a gente saiu, né? Como a gente morava em Curitiba, além de cuidar dessa tarefa de estrutura, de tudo da vigília, a gente tinha esse desafio, né? Quando aconteciam os problemas, o Jefferson pediu para todo mundo entrar para dentro. Parece que a pessoa sente, né? Quando tem alguma coisa no ar. E aí ele ficou lá fora, pediu pro pessoal entrar, mas daí, como era um acampamento, o pessoal achava que podia sair, né? Que daí você não tem controle também das pessoas que vêm, você não conhece as pessoas que vêm ali, né? E
Aí teve aquele incidente que quase foi por uma sorte, né, que não pegou em órgãos vitais, né. Aí o pessoal de manhã já fez um ato, fechou a rua, né, e com razão, né, o pessoal revoltado, né, na militância que estava lá, fecharam a rua e tal, e a gente ficou muito apreensivo, né, porque um sindicalista, um jovem novo, né, então foi um dos momentos difíceis da vigília. Nós tivemos mais, né, várias pessoas foram lá nos ameaçar mesmo, né, com revólver, de noite, vários vizinhos ali sempre ameaçando a gente, né, momentos muito tristes, né, e momentos tristes como a morte do neto do presidente, né, isso para nós assim foi um dia muito triste, a morte do irmão, né, querendo que o irmão viesse visitar o Lula, né, um absurdo, né, que ele tinha que ir para um local e transferir o irmão, né, então isso para nós foi muito triste. E pós-eleição, depois, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, a gente ficou muito tenso ali uns 2-3 meses, até dezembro, né, até o Natal com o presidente. Então foi pessoas indo de madrugada perguntar onde que estava o pessoal, né, porque daí como eles ganharam a eleição, né, estavam à flor da pele para querer que a gente saísse de lá. Então teve momentos muito, muito difíceis dentro da vigília, assim, de conflito mesmo, com esse povo da direita que acredita nessas questões ideológicas, né? Que você ir apontar uma arma para as pessoas, fazer tudo isso, para querer tirar de lá e nos afrontar, nós não tínhamos medo, né? Nós, do movimento social de esquerda do Brasil, nós não temos medo dessas coisas, né? Então, assim, foi uma tática, uma estratégia jurídica e política para nós ficar ali. E foi muito bem feito por essas 4 entidades, né? O bom é que a gente aprendeu a fazer as coisas no coletivo, né? Isso foi muito importante. O Regino Jefferson, você tem contato com ele ainda? Se sabe quem foi que atirou contra ele? A polícia puniu? Descobriu? Não puniu. Viram lá imagens e tal, mas não... Eu não sei como é que ficou depois o processo, né? Mas o Jefferson se recuperou, voltou para São Paulo, né? Voltou porque ele é sindicalista também. Mas não tive assim depois do processo o que aconteceu. Mas você sabe quem foi que atirou? Não. A polícia sabe, na época eles divulgaram, mas em nome assim eu não lembro, né? Foi alguém que chegou lá para querer expulsar nós, como sempre, né? Entendi. E, Regina, alguma vez vocês chegaram a ficar preocupados com o Lula por conta desse período, a morte do neto, do Vavá? O Lula deixou de se comunicar com vocês porque ele comunicava através de bilhetes, né? E houve algum período em que vocês acharam que o ânimo dele não está bem? Tinha vezes que a gente sabia que ele não estava bem, estava chateado com alguma coisa, né? E claro, a morte do neto foi a morte do irmão, né? Tinha muita preocupação com a segurança dele lá dentro também, nós tínhamos essa preocupação. Que polícia é polícia, né? Nós, movimento social, nunca gostamos de polícia, nós nunca confiamos na polícia, né? Então, assim, a gente não sabia, né? Como é que era lá dentro, o pessoal, muita gente chegava na vigília e dizia, olha, mas a comida que o presidente come é a mesma da que vinha a marmita com aquela Kombi e entrava todo dia, meu Deus, será que não vão abrir um dia a marmita dele, colocar alguma coisa lá dentro? As pessoas se preocupavam e iam falar isso pra gente, mas isso não é da autonomia nossa, né? Ele tá em poder do Estado, o Estado que vai responder por isso, se acontecer. Né, mas tinha muita preocupação, assim, mas ele, como uma liderança que ele e ele tinha as pessoas que chegavam lá, deputados, senadores,
pessoas próximas a ele que diziam: o Lula está melhor que nós aqui. E ele mandava sempre essa energia para a gente, dizendo: olha, eu estou bem aqui, fiquem aí, continuando na luta, eu sou inocente. Então nós acreditávamos muito nisso, né? Então nós sabíamos: olha o que o Brasil está vivendo hoje, né? O povo pobre do país está sofrendo hoje, né? Aí gente com fome, gente, né? Então a gente sabia que o Lula ali é a figura do nosso projeto, do que a gente quer para o Brasil. Que os verdadeiros brasileiros é que estavam ali na frente. A gente fala da bandeira hoje, a bandeira do Brasil é linda, né? E os verdadeiros brasileiros que defendem o país hoje é que não querem a Petrobras, a Eletronorte, vendendo para fora e para acionista. A gente quer esse dinheiro para o povo do Brasil, né? Os verdadeiros brasileiros que estavam lutando lá na vigília éramos nós, né? É a esquerda desse país, né? Por que vocês resolveram dar o nome de vigília e não de acampamento? Qual é o sentido? Qual é a razão? Tem alguma razão ideológica ou política para isso? Vigília porque você fica ali, né? É uma vigília mesmo, é um processo de cuidado, né? Que a gente vigiava mesmo, tudo, né? Então, eu que venho da área de segurança, mais ainda, né? Eu sou vigilante, então a gente vigiava mesmo, né? Por isso que o nome deu como Vigília Lula Livre, porque acampamento ele ficou distante, né? Daí ele acabou e a gente conseguiu estruturar a creche, a Casa Marielle, nós tínhamos ali a Casa Hugo Chaves, né? Então a gente conseguiu estruturar ali e ficou como vigília mesmo, que era para vigiar, né? Vigiar e orar, né? Vamos cuidar daqui porque o nosso presidente está aqui, então nós temos que ficar aqui com bomba, sem bomba, com interdito, sem interdito. A ideia nós é ficar aqui até o dia que ele sair. E a gente conseguiu isso, né? A gente falou isso no primeiro dia. Né, no primeiro dia que o Lula falou: nós só vamos sair daqui o dia que ele sair. E teve muita interferência, teve pessoas que falaram: não, Regina acabe com essa vigília. Essa vigília não pode continuar. Eu falei: não, ela vai continuar, nós não vamos sair daqui. E daí teve pessoas muito importantes naquele momento que ficaram do nosso lado, que foi a presidenta Gleice, foi a companheira Beatriz Cerqueira, que hoje é deputada em Minas Gerais, conseguiu falar com o Stedley à noite e o MST. Então, assim, foram horas ali que a gente disse: nós vamos se estruturar para ficar aqui até o dia que ele sair daqui. E quem é que pedia para desfazer a vigília? Para desfazer? Pessoas nossas próximas mesmo, entendeu? Nós não vamos ter recurso para conseguir, né? Então, o próprio presidente da CUT, né? Pessoas chegavam para a Gleice e diziam: olha, não dá mais, nós não vamos conseguir ficar aqui, né? Não sei se a Gleice vai falar isso um dia, né? Mas teve pessoas mesmo de São Paulo dizendo para nós sair dali, né? Não dá mais, né? Daí que a gente se reestruturou, que eu falei para a Gleice: não dá para nós deixar o presidente sozinho aqui. Ela: não, Regina, conte comigo. E foi do dia para a noite que nós decidimos que ficassem só as caravanas do Paraná, do MST. Né? Então a gente conseguiu se realocar e manter o que a gente tinha, né? Com muitas doações de pessoas que não querem se identificar, né? Tinha as doações do nosso livro caixa lá, que as pessoas iam, doavam, né? Faziam sua doação, sindicatos que doavam alimentos, né? A gente nunca teve problema assim, né, de comida, nunca faltou, graças a Deus, para ninguém lá, uma estrutura básica, né? Mas teve muitas pessoas que nos ajudaram, muita solidariedade. O presidente Lula é uma pessoa gigante, né? Porque muitas pessoas ficaram ali e nos ajudaram, né, a manter a militância ali. Isso foi muito importante. Algum dia você pensou em desistir? Nunca. Nunca, porque vendo da onde eu vim, uma vigilante da classe trabalhadora, e que nesses governos, Lula e Dilma, conseguiu comprar seu carro, sua casa, conseguiu fazer com que
qualquer um. Falam da chácara do Lula, quer dizer que pobre não pode ter chácara. Eu tenho uma chacrinha hoje, né? Por quê? Porque eu mudo muito trabalho, né? A gente podia viajar, ia para Foz do Iguaçu, que a gente gosta aqui, e podia ir para o Nordeste. Hoje ninguém mais faz isso. Por quê? Porque a gente não tem renda para isso, não tem financiamento, não tem incentivo, não tem emprego, né? Então, assim, a classe trabalhadora, o povo pobre, não pode ficar em aeroporto, porque aeroporto para os ricos virou uma rodoviária, né? Para nós a gente podia viajar, né? Então, assim, o projeto, quem ficou na vigília e segurou aquela vigília sabia do projeto político. A gente tem certeza, são militantes que lutaram. Eu, como vim do movimento sindical, sou sindicalista, né? Fui presidente da CUT, hoje estou na vice-presidência do PT. Então é um projeto de vida das pessoas. Então a gente não vai deixar de lutar. Mesmo se um dia o Lula falecer, a gente sempre vai estar do lado da esquerda, do lado certo da história. Porque a gente nasceu para isso, a gente foi dirigente para isso, nós somos eleitos para isso. Os trabalhadores elegeram nós para cuidar de um sindicato. E o Lula vem também da área sindical, então nós temos o maior orgulho de ter um presidente sindicalista num país que mudou a vida das pessoas e mudou a vida das pessoas pobres, trabalhadoras, né? Então nós sabíamos porque nós estávamos lá, e nós não ia sair de lá sem ele. Como foi criado o Bom Dia? Quem teve a ideia de fazer aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Foi o companheiro Baggio do MST, o MST tem essa questão da mística, né? Eu tinha um pavor de mística no começo da vigília, eu disse, meu Deus do céu, porque daí tem a mística, tem a poesia e tal, daí ele falou, vamos ter que fazer alguma coisa aqui para ele escutar, aí vamos dar o bom dia. Não, mas vamos fazer isso para manter o povo o dia inteiro. Então vamos dar o bom dia às 9h, o boa tarde às 14h e o boa noite às 19h. Que daí se a pessoa está aqui e só pode vir no bom dia, ela vem no bom dia. E daí foi assim. Aí o Baggio deu a ideia, eu falei, olha, eu gostei da ideia, eu faço uma mística aí, mas eu estava preocupada com as pessoas que vão comer lá, mais que a estrutura, né? Então essa parte de mística cultural não era a minha praia, né? Então eu estava cuidando da área de segurança, né? Então assim, na hora ele falou ali, todo mundo aceitou, né? O nosso companheiro do MST, o coordenador do MST aqui no estado, e foi ele que disse assim, não, o bom dia, boa tarde, boa noite, então vamos fazer, né? Sempre consultando ali, desde o começo, né, consultando o MAB, o MST, a CUT, o PT, e ficou aí. E eram 13, cantava 13? 13. Sempre 13. Sempre 13. E foi no primeiro dia depois da prisão? Foi. Primeiro dia, às 8. Se você Tá. for no Facebook da vigília, tá lá. Do primeiro dia? Primeiro, todos os todos dias. Os bom dia, todos os boa tarde, todos os boa noite, tá tudo lá. E tinha arte também, né? Ali perto tinha gente que cantava, teve poesia que mística, declamava, né? Sim, de declamar, porque nós tínhamos um roteiro para o bom dia. Aí sempre ia alguém, quando ia convidado, às vezes é a gente que dava o bom dia, quando não tinha ninguém era nós com nós mesmos. Às vezes o ônibus do MST quebrava e não conseguia chegar pro bom dia, ou às vezes pro boa noite. Aí eu disse, gente, agora nós vamos ter que reforçar um pouco nós vamos ter que gritar um pouco mais pelos que não estão aqui. Várias vezes nós fizemos bom dia com 10 pessoas lá. Eu disse, agora vamos ter que gritar um pouquinho mais alto pro presidente escutar, né? Mas, veio ônibus, que daí como a gente fez a estrutura de a cada 15 dias mudar a estrutura do MST, vinham os ônibus, né? Então, às vezes quebrava o ônibus, né? Os ônibus, nossa, da militância já viu, né? Às vezes um pneu, um motor, alguma coisa estragava, né? Eles não chegavam. Eu dizia, agora é com nós mesmo, gente, vamos reforçar aqui, vamos gritar mais alto para o presidente ouvir. Mas várias vezes aconteceu. Teve momentos na vigília que era em 10, 15 que ficava ali, né, momentos bons, que aí na segunda-feira quando vinha, ainda antes de proibirem, né, o pessoal que vinha fazer o religioso, né,
Aí na segunda tinha visita, daí via bastante gente. Aí na quinta-feira, quando tinha as visitas que o Lula, daí enchia bastante gente lá. Mas teve vezes que a vigília era 10, 15 pessoas ali, né? Entendi. Quando que proibiram o quê que você falou, Chico? É que o Lula, no começo, ele tinha direito a uma visita na segunda-feira, uma visita religiosa, que veio a monja, né, veio várias visitas importantes, né, do setor religioso. Depois foi proibido, né, de vir essas visitas. Aí não veio mais, né, daí só ficou a visita da quinta-feira, né. O Leonardo Boff veio também. O Leonardo veio a primeira vez e não entrou, né. O Leonardo ficou sentadinho lá fora, né. Você lembra desse dia? Sim, sim. Tem fotos dele sentado esperando o amigo, né? Lá e não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar. Logo no começo. Muito rígida a área da segurança na época, né? Aí até depois, né? O Chastalo, que era o chefe de segurança, disse que vai fazer um livro, né? Com a história da vigília. Daí eu não falei ainda pra ele isso. Ele disse, eu tenho que contar que eu sei que autorizou as bombas, né? Que tá filmado, dá pra ver que foi ele, né? O Chastalo? Foi. No vídeo tá. Dá pra ver que é Dá ele? Dá pra ver eu pedindo pra ele, não faça isso, não façam isso. É a nossa militância que tá, é o nosso povo que tá lá. E dá pra ver ele autorizar? Dá pra ver. Ele era o chefe. Ninguém ia atirar ali assim. Ele que era o chefe da segurança na época, né? O Jorge Chastalo. Mas a vídeo dá pra ver ele fazendo? Eu tava filmando ele, né? Falei, parem, não joguem bomba no nosso povo, né? E depois ele virou amigo do Lula, tudo, né? Ele tem que contar essa parte da história no começo, né? E você tem esse vídeo dele? Você falando com ele, não? Tem. É um vídeo o Gibran tem. Que eu pedi pro Gibran guardar. Ele era o meu jornalista da CUT, que ele é o jornalista do museu hoje também. Uhum. O Gibran tem esse vídeo. Né, E você chegou aquele dia a receber bomba, não, né? Não, porque eu estava dentro, eu e o Dr. Rosinha estava dentro da Polícia Federal. Nós fomos notificados na hora que o Lula chegou. Aí eu pedindo pro Chastalo, pra polícia, não joguem bomba no nosso povo. Por isso que eu estava dentro. Eu estava vendo eles fazer. E eles jogaram só do lado do apoiador Só do lado do nosso, ainda dizendo no vídeo, ó, o lado lá ninguém, é só pra nós. E eles queriam que vocês não ficassem lá, você acha? A ideia era deixar o Lula sozinho. Da direita, não era nem da Polícia Federal, era da direita nos tirar de lá, né? Porque eles tiveram toda a estrutura, tiveram advogado, eles tinham tudo, né? Pra querer que tirassem eles de lá, né? Deputados, ia muito assessor de deputado que a gente conhece lá, iam lá dizer, saiam daqui, não fiquem aqui, não é o lugar de vocês, né? Então nós tínhamos ali 80%, quase 90% dos vizinhos que não eram nossos, que não queriam que a gente ficasse lá, né? Até, inclusive, teve audiências públicas lá que vários vizinhos foram para pedir a nossa retirada, né, de lá. E sem vocês, a dificuldade do Lula teria sido muito maior, né? Ele próprio fala isso, né? Ele sempre diz que o bom dia, o boa tarde, o boa noite tem que fortalecer ele lá, né? E a presença de espíritos que ele tem, né? De ler, de fazer ginástica lá dentro, de receber as pessoas. Ele acalmava as pessoas que iam lá dentro, né? Era diferente, né? Você já falou com ele sobre a vigília? Chegou a falar, não? Algumas vezes eu falei. Quando a gente saiu, né? Saiu no primeiro dia que a gente levou ele para casa de um amigo dele, a gente conversou sobre a vigília, e sempre quando dá, a gente sempre conversa, né? Aliás, quer saber as histórias, os causos da vigília. E para você a vigília foi muito trabalho também, você ficava lá direto, né? Você dormia lá, não? Não dormia, porque como eu moro em Curitiba, eu dormia em casa, né? Mas os 580 dias a gente ficou... Eu cuidava mais da área da segurança mesmo e da estrutura, né? E dar o bom dia, dar o boa tarde, dar o boa noite. Então, teve um período ali que a gente
para não onerar todo mundo, a gente fez. Na segunda-feira o MST cuida. Na terça-feira o MAB cuida. Dá o bom dia, boa tarde, boa noite. Na quarta-feira a CUT cuida. Na quinta-feira a PP que cuidava, a educação. Na sexta-feira eram os movimentos. Ou eram os negros, ou eram os LGBT, ou as mulheres, a juventude. Então a gente dividiu. Então você é responsável, né? Mas eu não tinha segunda, terça ou a quarta, porque como é estrutura, comprar comida, fazer essas coisas, né? Então era direto mesmo, né? Entendi. Bom, muito trabalho que você teve, arrumar uma forma de financiamento, de alguém pagar a conta, porque as pessoas comiam ali, né? E você que corria atrás disso, né? Tinha a parte, não só, né, pagar o aluguel do terreno, pagar a água, pagar a luz, pagar a creche foi uma doação, né? Então fizemos um contrato de comodato, então, mas tinha que pagar a água, pagar a luz, cuidar do estoque da cozinha, né, do que a gente até aprendeu lá, né, ver a validade das comidas, né, que tinha que ter essa preocupação também, né. Então, assim, a gente recebia muita doação de verdura dos verdureiros, do pessoal da agricultura familiar, né, aqui da região metropolitana. Então a gente recebia as verduras, né, então tinha que cuidar. Então cada um tinha nós tinha equipe para tudo, né? Então, mas a parte grossa mesmo da estrutura pesada ficava comigo, né? Quando você fala, parece uma estrutura, uma logística de guerra, né? De batalhão. Porque a gente comprava, teve vez lá que foi tonelada de carne, né? Por exemplo, o Natal, o Ano Novo, que a gente achou, não, como é que vamos fazer com o Natal? O presidente Lula, vamos fazer o Natal aqui, uma ceia de Natal e tal, como é que vamos fazer? Daí uma senhora deu a ideia, compre uma máquina daquelas de assar frango, de assar galinha. Vamos lá, comprou uma máquina e tal, aí cada um ajudando de um jeito. Vamos fazer o peru né, no pão, assim, fazer uma ceia. Vamos comprar fruta. E foi assim. Fizemos um Natal, a gente achou, né, que talvez não ia ter tanta gente. Aí a gente conseguiu fazer a comida, né, para aquelas pessoas. E encheu. Várias pessoas estavam brigadas com a família, porque o primeiro Natal, aí o Bolsonaro e tudo foram passar o Natal com o Lula. Passaram lá na ceia, fizemos uma ceia, como se nós estivéssemos em casa. No Ano Novo também, né? O Ano Novo também fizemos assim, né? Com fruta, tem as fotos, tudo isso está registrado, né? A gente fazendo para receber a militância também, né? Então era uma estrutura assim de você ter o cuidado com as pessoas, né? Para comer bem de manhã, para almoçar bem, porque ficavam lá, elas ficavam, né, lá. Então a gente tinha essa preocupação com a farmacinha do MST, que tinha uma senhora que cuidava, o pessoal do MST cuidava muito da saúde, mas da saúde alternativa. Né? Então as senhoras lá, Dona Maria e tal, então eles cuidavam dessa parte, né, mas às vezes vinha pessoas doentes, a gente comprava remédio, né, às vezes a pessoa ficava, Curitiba é frio, a pessoa vem do assentamento lá de Jardim Alegre, né, tem um calor lá, chega aqui no gelo, né, fica com febre, vai pra UPA. Então nós tinha também um carro só que cuidava das pessoas da saúde. Então assim, cada um cuidava de um pouquinho, né, a gente tinha cuidado todo, garantir para que aquilo funcionasse, né. Você tem saudade da vigília? Não, nem um pouquinho. Tenho saudade das pessoas que eu convivi na vigília. Dos segurança do Lula, que a gente era muito próximo, da Silene, da Rosane Silva, que ficaram aqui pelo PT Nacional, né? Então, assim, pessoas que conviveram com a gente aprendeu a conviver, né? O Baja, Adriana, o nosso pessoal do MST, que tinha uma equipe grande, o MST fez uma equipe grande para ficar lá. Então, assim, das pessoas que lutaram com a gente ali no dia a dia, né? Então, saudade disso, né? Mas da vigília a gente não consegue ter, né? Porque era tanto trabalho, né? Eu não consigo ter saudade da vigília. Espero que a gente nunca precise ter mais uma vigília
para cuidar no jurídico, no político, né? Cuidar de tudo, essa estrutura, né? Porque foi uma estratégia de guerra, né? Às vezes a gente avançava, às vezes a gente tinha que recuar e assim ia. Você faria tudo de novo? Para o presidente Lula, pelo projeto, você não tenha dúvida que se precisar, a gente já tem experiência hoje, né? Já sabe, né? Aonde for. Não sei se você lembra, teve uma época que eles queriam transferir o Lula para São Paulo. Primeira coisa, 6 horas da manhã, que falaram o endereço, eu fui no Google, né? Como eu cuidava mais dessa questão de estrutura, barraca, essas coisas, a gente olhou assim e disse, meu Deus do céu, é no meio do nada, eu falei. Mas vamos pro meio do nada, né? Não tem outro jeito, né? Se for... Vocês iam lá para Tremembé? Eu já, 6 horas da manhã, quando nós ficamos sabendo aonde seria, primeira coisa que nós fomos ver no Google, aonde que a gente podia se instalar. Nossa, mas aquilo foi muito agressivo, né? Querer transferir o Lula para... Foi muito agressivo, muito, né? Eles queriam tirar ele dali, porque daí ali ele tava com o pessoal dele ali perto e tal, mas nós ia onde... O nosso medo é que ele fosse para um quartel, né? Que daí num quartel, que daí se ele fica lá dentro, longe, ele não ia nos ouvir, né? Ia ser mais difícil, a gente tinha que alugar uma casa, porque quando falaram, nossa, ele vai pro quartel, eu disse, gente, se ele for pro quartel, nós temos que alocar uma casa na rua do quartel e a hora do bom dia, nem que nós ligamos um som lá para ele conseguir nos ouvir, porque aí seria muito mais difícil, né? Então, assim, a gente pensava em estratégia também, né? E tinha outra, essa eu não posso deixar de contar, pessoas querendo ir lá tirar o Lula. Não, porque nós precisamos tirar o presidente daqui, porque não dá, vamos ter que tirar o presidente daqui. Gente, mas não tem como, olha, a polícia ali, uma estrutura de polícia, os caras estão lá com bomba de verdade, não vai ser bomba a gás se alguém entrar, né? Eu que venho da área de segurança, né? Gente, ninguém tem peito de aço para fazer isso. Não, mas a gente faz assim, coloca ele no carro, leva até Antonina, Paranaguá, coloca ele num barco e mar adentro. Eu disse, gente do céu, eu disse, gente, vocês perguntaram pro presidente se ele quer sair de lá? Ele não quer sair de lá. Mas vinha uns assim, sabe? Não, eu sou advogado, né? E dá para tirar ele de lá. E aconteceu tanta coisa, né? E também aquela solidariedade. O mais importante que tinha era a solidariedade. O mais importante. As pessoas ir lá, se emocionar lá, e às vezes emocionava a gente, né? Também nos confortava, né? Eu que venho do setor de segurança, eu sou uma pessoa muito dura, sou famosa por isso, né? Regina é uma pessoa dura, linha de frente, né? Mas emocionava a gente, né? Pessoas assim, humildes, né? Pessoas... O que me marcou muito foi a Benedita da Silva quando veio, né? Que ela chorava, né? Chorava e ficava ali, Lula, e meu amigo, né? Então assim, os netinhos dele quando iam, né, e ficavam brincando na vigília, e aí às vezes tinha gente lá, esses aqui são os netinhos dele, vão entrar daqui a pouco visitar o vô, né? Então todo mundo assim cuidava tão bem deles, né? Então os netinhos do presidente, né? Então assim, essa solidariedade do povo para nós ali foi muito importante. E eu, cutista, né, que venho da Central, é o sindicato nosso da CUT, né, o sindicato do ABC. Um ramo que defendeu o Lula foi o ramo da educação, a CNTE, né. Então, professores, né, mudaram as reuniões deles do Brasil, que eles tinham, tudo para Curitiba. Aí, de manhã eles iam dar um bom dia, faziam as reuniões, e de tarde eles iam lá dar uma boa noite, né? Então, todas as reuniões da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, foram feitas aqui, no período da vigília. Então, eles tinham essa né, que a educação muda o mundo, né? E eles fizeram isso pelo presidente. Isso foi muito importante. Irina, fala um pouco, para a gente estar encerrando já, da sua história. Um pouco. Eu nasci em Curitiba, sou curitibana, de família pobre, da periferia, né? Meu pai pedreiro, minha mãe professora, né?
E perdi meu pai muito cedo, com 1 ano e 9 meses de idade, vítima de queimou a nossa casa, né? Então eu o meu corpo inteiro praticamente queimado, né? Então fiquei 40 dias no hospital e sobrevivi. Meu pai morreu, salvando eu e a minha mãe, né? E daí a minha mãe, como não conhecia ninguém em Curitiba, porque ele que era daqui, né? A gente voltou para Rio Negrinho, Santa Catarina, e eu vivi na minha avó, na área rural, na agricultura familiar, né? E daí com 14 anos eu fui morar na cidade, que é Rio Negrinho, fiquei lá estudando e tal, e na juventude comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, numa fábrica de cerâmica. Existe até hoje a fábrica lá. E aí eu gostava muito, aprendi muito no meio do mato a atirar, atirava muito bem. Fui bicampeã de tiro lá na minha cidade, lá em Rio Negrinho. E fui na época que não tinha o Pronaf ainda, era o Pronaf Rural. O Banco do Brasil me contratou, como eu conhecia o pessoal rural muito, né, para mim fazer o recadastramento do Pronaf, época do FHC, década de 90. E eu fui contratada pelo banco, terceirizada, para fazer esse recadastramento. Aí que a vigilante ia sair do banco, ia se aposentar, o gerente falou: Regina, você conhece todo mundo, até os clientes, porque se você vai na casa, né? Você é bicampeã de tiro, vai lá fazer o curso de vigilante e venha trabalhar. Não tinha emprego, né? Numa época difícil, 96, 97. E eu fui fazer o curso. Virei vigilante do banco, né? Banco do Brasil. Né? Conhecia todo mundo mesmo, né? E já era campeã de tiro. E aí vim em 2000... Quis vir morar para Curitiba, que era a minha cidade natal mesmo, né? Que tinha o salário de vigilante era o dobro do que era no estado de Santa Catarina. E vim para cá em 2000, bem na época que o companheiro Vagnoni foi o candidato a prefeito aqui. Quase ganhamos a prefeitura. Cheguei naquele ano e fui vigilante aqui. Aí em 2004 eu fui chamada pelo sindicato para fazer parte, eu era da direção do sindicato, da base, aí fui para ser liberada para o sindicato dos vigilantes de Curitiba. Aí virei sindicalista em 2004, já no nosso governo, né? E dali, em 2012, foi uma ascensão, né? Já assumi a presidência da CUT do estado do Paraná. Assumi primeiro a Secretaria de Mulheres da CUT em 2008, e o Coletivo Nacional de Mulheres da CUT, que o meu trabalho era sempre trabalho doméstico, debate o trabalho das mulheres trabalhadoras, né? E em 2012 assumi a presidência da CUT no estado. 2013 veio aquela avalanche, né, de os 20 centavos, né, a revolta dos 20 centavos, né? E 2014 reelegemos a Dilma. Veio todo o processo do golpe, eu na linha de frente aqui no estado, né, defendendo o nosso projeto. 2016 tivemos o golpe, começamos as caravanas, aí deu no que deu até chegar na prisão do Lula. Então a minha história foi sempre uma história de luta, né, desde 2000 para cá, são aí 2022, 22 anos, né, de luta. Quando você fala, eu lembro até do verso do hino nacional: e verás que um filho teu não foge à luta. Não, né? Foge à luta. E somos pessoas de luta e de resistência, porque a República de Curitiba fez nós com que essa república é uma república que não é nossa. Nós somos os curitibanos. O curitibano tem essa fama que não conversa com as pessoas tal, mas nós temos os curitibanos que são gente boa, que não é essa república do Moro, do Dallagnol. Ótimo, obrigado. Imagina.